quer naquele momento é segurar o filho, a filha nos braços. E olha só, a segunda vítima que denunciou o anestesista por abuso sexual falou com a equipe da Record TV. A mulher, grávida de gêmeos, perdeu um dos filhos. Vamos ouvir. Eu falei pra ele, é normal, eu senti muito sono assim. Ele falou, não, pode ficar calma, que é normal, pode dormir, não tem problema. Aí, e eu não querendo dormir, porque eu queria ver meu filho nascer. E infelizmente, assim, meu filho, eu vi o meu filho saindo da barriga, mas não consegui pegar ele uma última vez no colo antes dele falecer. Por eu estar topada, não conseguia me controlar, eu acabei dormindo. Eu vi o bebê saindo da barriga e depois dali eu não lembro mais nada. Eu e ele tivemos, foi a única pessoa que eu tive contato, assim, ali na sala de cesárea, porque meu esposo, eles não deixaram, impediram de ver o parto, entendeu? Um absurdo, né, gente? Olha só o comentário da Márcia Salles Bezerra. Gente, qual é a responsabilidade do hospital? Porque foi dentro do centro cirúrgico. O hospital também responde lá? Ele também pode vir a responder? Uma ótima pergunta. O hospital ele pode vir, assim, responder como um corresponsável, vamos colocar assim, para melhor entendimento. Porque ele tem que ter também a noção, a fiscalização, como a própria doutora trouxe. E, basicamente, nós não estamos vendo isso acontecendo, né? Então, com certeza, o hospital ele vai ser trazido, ao menos para os autos, para se manifestar e se justificar quanto a essas questões. Mesmo que a própria equipe de enfermeiras ali, que resolveram colocar o celular para filmar, mesmo que elas estejam também representando o hospital nessas horas? Mesmo, porque agora começará a investigação para se verificar se foi apenas uma vez, o que provavelmente não. Aí eu aproveito essa linha de raciocínio, né? Quando você veio falando da questão do machismo enraizado ainda na nossa cultura, foram umas mulheres, enfermeiras, né? Que desconfiaram do comportamento do médico e toda aquela equipe de apoio que há anos trabalha com esse profissional. Ninguém nunca desconfiou ou desconfiou e o famoso deixar para lá. Olha só o comentário da Maricilda Borges, ela fala, eu fiz 3 cesarianas, gente, ó, e a gente fica dormente da cintura para baixo, mas não inconsciente, você ouve, vê as pessoas, ele é um monstro. A Isis Maia Costa também participa com a gente, ela fala, misericórdia, não sei como não matou a mãe e o filho com a anestesia em dosagens altas, né, até porque essa mãe que deu esse último relato para a repórter da Record TV do Rio, essa mãe foi acordar só no outro dia. Vamos lá, a gente ganha neném, a gente vai para uma sala, né, de recuperação, a gente fica ali aproximadamente 1 hora, 1h30, 2 horas no máximo, e aí daí a pouco a gente está já no nosso quarto. Né? Ou então na enfermaria. A gente estava conversando sobre isso. Eu fiz cesárea, eu vi tudo. Peguei minha filha no colo, conversei, tirei foto. Tenho foto dela saindo do meu colo, extremamente consciente. Então, aonde estão esses profissionais que deveriam fazer essa auditoria e perceber e as técnicas de enfermagem que viram que ele estava dosando demais e desconfiaram? E o quanto que essas técnicas de enfermagem e essas enfermeiras também devem ter sido postas em uma situação de tensão, de pressão, para que elas conseguissem, de ameaça, para elas conseguirem, de fato, criar aquela situação ali, porque elas... Já tentaram outras vezes e não conseguiram. Pois é, então precisava chegar a esse ponto? Precisava chegar a essa violência? Menos mal que ele formou tem pouco tempo. Tirou de circulação rápido também, né? Que sirva aí como exemplo também para se fazer esse diagnóstico desse profissional de saúde que fica cuidando dessas pessoas, né? Porque ele formou tem pouco tempo. No caso dessa mulher, né, dessa outra mãe que também foi vítima dele, o marido, gente, foi retirado da sala de parto. Vale lembrar que a mulher, a mãe, ela tem direito a um acompanhante, não tem nada? É lei federal, né, doutora? É lei federal, tem direito ao acompanhante, não pode, não quer ficar sozinha, ela pode estar acompanhada não só do marido, mas de uma pessoa de sua escolha. E não é a primeira vez, inclusive no estado, que a gente tem o desrespeito a esse tipo de regramento. A gente não deve, a gente não pode aceitar esse tipo de imposição. Não, jamais. Até porque, além de ser uma questão de carinho, momento para quem elas escolhem estar ali com elas naquela situação, naquele parto, naquele momento de transcendência, de fase, também é uma segurança para aquela mulher. Existem alguns médicos que pedem que essa pessoa escolha alguém que veio da área de saúde ou que tem experiência de ser acompanhante, porque já tiveram situações em que a pessoa desmaia, ficou aflita, deu uma crise nervosa e não dá para acudir 2 pessoas ao mesmo tempo. Então, na minha época, foi orientado a isso, né? Mas que ela tem direito, ela tem.
Agora vamos lá. Você bem disse que ele tem, é óbvio, né? Assim, é notório pelas características que ele tem algum distúrbio, alguma psicopatia. De que forma que a justiça pode interpretar isso e o que muda? Caramba! Olha, no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande quanto às questões de sociopatia, de transtornos mentais, porque infelizmente acabam colocando, me corrija se eu estiver errada, doutora, mas acabam, o Poder Judiciário coloca todo mundo no mesmo meio. Então, dificilmente nós temos a adequação de hospitais penitenciários, de unidades de tratamento, que é basicamente o que deveria acontecer no caso de que de fato, se considere que ele tem uma situação de transtorno mental, vamos colocar assim. Em tese, ele precisa passar por uma análise profissional, médica, psiquiátrica, durante o caminhamento, o procedimento do processo criminal. A partir disso, vai se determinar se ele é capaz ou incapaz de responder um processo. Ele sendo capaz, o processo corre normalmente. Ele sendo incapaz... Se ele é capaz de ingressar numa faculdade, numa universidade... Exatamente, concordo. Deduz-se que ele é capaz de, né, de responder um processo. Essa linha de traços Concordo. de personalidade, quando a gente fala de sociopatia, de narcisismo, essa questão patológica, ele pode passar por qualquer processo, Perfeito. ele pode responder para qualquer processo, ele é consciente. Ele é muito o traço consciente. da personalidade, que explica a ausência de empatia, o assujeitamento, essa questão. Então, não tem nada a ver com a questão de questões psiquiátricas, no sentido que a pessoa não tem noção da realidade. Perfeito. Essa ausência da noção da realidade, que a esquizofrenia, como exemplo, é outra questão. Essa aí, a pessoa ela tem sim que passar por um processo pesado. É difícil identificar esses traços da personalidade, porque a sociopatia passa por qualquer por qualquer pessoa. É muito comum na política, pessoas que detêm a liderança, que a empresa ela tem que tomar cuidado com esses processos seletivos dentro da área de saúde, dentro da área corporativa, que são aquelas que geram um ambiente tóxico, que gera assédio moral, assédio sexual e são as primeiras que chegam a cargos de liderança. Exatamente. Olha só, eu fui até a rua, eu conversei com algumas pessoas para saber, né, qual é o sentimento, o que as pessoas estão achando desse caso. Acompanhe. Qual é o sentimento que isso te traz como mulher? Agredida, agressão, principalmente quando as pessoas são inconscientes, né, impossibilidades de reagir a qualquer coisa, né? E nós mulheres sofremos vários tipos de abuso, né? Você está dentro de um hospital para poder fazer um procedimento e ser violentada é bem complicado. Revolta, muita revolta. Eu acho que eu, de frente com ele, eu não sei se eu aguentaria ficar sem agredir ele. Nojo, né? Muito nojo. A mulher tava numa situação totalmente... Não tinha como ela reagir a isso e só nojo. Achei uma pilantragem da parte dele fazer isso. Isso já fez estudou tanto para nada, né? Perdeu o tempo dele, né? Não, achei a crueldade que ele fez. E o sentimento de revolta, né? Porque eu tenho minha filha, eu tenho minhas filhas. Nós nem me imagino, tá? Da situação dos familiares, né? Das pessoas que passaram por isso. Deus me livra. Imagina o desgosto, não tem palavras, da mãe desse... Vamos botar entre aspas, né, médico, porque quem é médico mesmo, quem estuda, médico é um dom. Ser médico é um dom, é muito mais do que uma carreira, tá? Inclusive, é importante a gente ressaltar aqui que os médicos merecem todo o respeito, porque são pessoas que estudam para cuidar das nossas vidas, para melhorar nossa qualidade de vida. Isso daí que a gente está mostrando, isso... não é médico. Isso nem merece um diploma, tá? Então, olha só, a gente para pensar em toda essa discussão, o quanto isso é repugnante para nós mulheres. Que bom que um caso como esse ganhou, né, toda essa repercussão para que a gente, né, qualquer outra mulher que venha passar por isso, denuncie. Agora, o que serve como prova, Laila? Essa é a questão difícil, porque nós estamos falando de um ambiente fechado, entre quatro paredes, com a vítima
sedada. Então, elas realmente, as enfermeiras, elas foram muito espertas nesse sentido, né? Elas tiveram uma racionalidade ali de parar e colocar no local específico para conseguir filmar as atitudes dele, as ações dele. As enfermeiras foram super sagazes ali, né? Recolher as gases. Sofrer ainda um processo disciplinar. Você sabe que isso não é Elas permitido. podem sofrer o quê? Um processo disciplinar ainda. Pode falar. Pode falar. Não, porque se a gente for Elas ver foram código humanas, de conduta, né? foram humanas. Mas eu falo assim, o hospital, ele ainda pode levá-las a um processo disciplinar, investigativo, pode deixar para lá, abafar, mas aquilo não é conduta, não pode gravar. Pela divulgação, né? A imagem comprometeu, de expor a empresa, de filmar um processo que não é permitido e por aí vai, sem permissão. Eventualmente, acredito que a acusação, o Estado irá direcionar que não vai ter consequências. A segurança da vítima, né? A exposição da vítima fala muito mais alto. Mas, com certeza, é uma situação difícil de se comprovar, justamente porque fica a palavra do médico, que tem uma posição social, que tem um cargo de poder, vamos colocar assim, contra enfermeiras, contra mulheres, contra pacientes. Então, é delicado. Então, o ideal é não entrar sozinha, né, acompanhada sempre de um procedimento cirúrgico, sempre buscar saber o histórico ali administrativo, profissional dos médicos que estão acompanhando, buscar também estar sempre numa rede de apoio, de fortalecimento e acolhimento, assim como ter entendimento, né, doutora, do que é comum ou não. Por exemplo, elas terem tido tanta dificuldade de acordar, essa sedação em excesso que elas estavam, já é algo que deveria acender o alerta, inclusive de nós, mas nós não estamos acostumadas a imaginar que um tipo de situação dessa poderia eventualmente acontecer. Então, eu acredito que são os alertas que nós precisamos ter. Nunca, principalmente não admitir estar sozinha. Eu vou ser retirada. Não Geralmente, o obstetra, né, quem faz esses partos, tem uma equipe que acompanha. E o anestesista é um dos que ele escolhe, né, que está junto também. Então, eu fico imaginando essa equipe. Como é esse procedimento? Será que não percebeu que a pessoa está dopada? Não é a primeira, não é a segunda? Existe uma equipe que acompanha esse anestesista também. É triste de ver que é um problema coletivo. Exatamente. Olha o comentário aqui da Miriam dos Santos, que, olha, é de partir o coração pensar nas consequências disso. O pior é que de ontem para hoje ele ganhou mais de 11 mil seguidores, gente, no Instagram. É inadmissível.